Meus queridos alunos da Família Eletrônica Fácil. Gente, ó, é o seguinte, tá? O nosso querido Cláudio, tá bom? O nosso querido Cláudio, ele fez uma pergunta muito massa. Lá na plataforma, também no módulo sobre diodos, semicondutores, polarizações e muito mais, tá? E a pergunta dele foi a seguinte: professor, reparei que em grande parte dos datasheets dos diodos retificadores, não aparece lá a potência máxima. Não aparece a potência máxima que o diodo suporta, tá? É correto assumir que a potência máxima de trabalho de um diodo retificador é igual à multiplicação da voltagem, que é a tensão dele, pela amperagem, que é a corrente que ele suporta? Claudião, a sua dúvida, sem dúvida, é a dúvida de muitos. Se você também, que está nos assistindo aí, tinha essa dúvida sobre qual é a potência do diodo retificador, deixa aqui a sua hashtag potência para a gente saber que você também queria saber sobre essa pergunta. E a dúvida de dúvida de muitos, a sua dúvida, sua pergunta é uma ordem. Mais uma vez, não tem como fugir, a gente não tem como fugir do nosso maravilhoso datasheet. Vamos lá, datasheet, me ajuda aí. Muito bom. Então, turma, ó, aqui nós estamos com o datasheet do nosso querido amigo 1N4000, a família 1N4000, tá? Nesse caso, o datasheet está falando o seguinte, ó. São dois parâmetros que são muito importantes quando o diodo está conduzindo. Que o diodo, quando ele está conduzindo, a gente tem que tomar cuidado, tá? Então, o primeiro deles é esse aqui, ó. Tá vendo? Ó, IF. O que é IF? Intensidade de corrente, né? De amperes. O F é de forward, então forward current, corrente direta, tá? Então a corrente direta dele é de 1 ampere. E aí você vem aqui logo no primary, características primárias, e vem aqui que o VF é de 1.1 volt. O que é isso, pessoal? V é de volts, tensão, F de forward é a tensão que você perde no diodo de acordo com o passar da corrente elétrica. Inclusive, eu já expliquei bastante para os nossos queridos alunos lá do nosso curso de eletrônica, faz o seguinte, que essa corrente e essa tensão, elas não são basicamente constantes. Elas variam de acordo com o que acontece com os componentes no circuito eletrônico. Vou fazer uma exibição rápida aqui, só para fixar ainda mais esse conhecimento aí junto com vocês, tá? É de 1 ampere, então até aí tá tudo bem, beleza. E a tensão que fica nele? A tensão é de 1.1, mas não é assim. Isso varia de acordo com as características do seu circuito eletrônico. Então, por exemplo, ó, vamos supor que eu estou trabalhando aqui com 10 volts, tá? 10 volts, diodo 4007, resistência de 10K, play na máquina. Bem, nesse caso aqui, ó, ficou então o diodo polarização direta, conduziu, ficou nele 0.58 volts, e a corrente foi de 940 microampere. Então, beleza, tá tudo bem, ok? Só que aí você pega e troca a carga, e coloca uma carga aqui de 100 ohms, por exemplo, tá? 100 R. Play na máquina, você vai ver aqui, ó, olha só que interessante, ó. Que o microamperímetro já deu como máximo, aqui vamos transformar aqui em miliamperes, então. Play na máquina, olha lá, 92 miliamperes. 92 miliamperes, diodo conduziu, só que agora já não ficou 0,6 mais, ficou 0,79, quase 0,8 volts. E a corrente de 92 miliamperes, tá? Então veja que quanto maior a corrente que passa, maior a queda de tensão do diodo. E aí você pega e diminui a carga. Coloca um resistor de 10 ohms, dá play na máquina. O que aconteceu? Quando você colocou um resistor de 10 ohms, aumentou a corrente elétrica que está circulando pelo diodo. Então a corrente foi para 907 mA, tá? Aumentou a corrente que passa por ele, automaticamente aumenta a queda de tensão entre os seus dois terminais, tá bom? Isso é natural. Quanto maior a corrente do diodo, maior a tensão que fica entre os seus dois terminais, tá bom? Quanto menor a corrente do diodo, menor a tensão que fica no seu funcionamento, na polarização direta, tá? Então, o fato é o seguinte, quando que você vai ter... Por que eu estou explicando isso, tá? Porque daí a pessoa abre o datasheet aqui e vai falar, ah, então quer dizer que a tensão direta do diodo é 1.1 e o professor falou que era 0,7 e tal, não.
Esse 1.1 aqui, ele vai acontecer em características máximas de operação, características máximas de trabalho. Ou seja, esse 1.1 aqui você vai ter quando estiver passando por ele o máximo, que é 1 ampere. Tá? Então, por exemplo, se você vê numa placa eletrônica, o diodo 4007, você vai, mede a tensão dele, está dando 1.1, possivelmente pode estar passando para ele 1 ampere e ele já está trabalhando no seu limite de trabalho. Olha só como é importante você saber essas informações, tá? Então, por exemplo, se a gente vier aqui, ó, e diminuir um pouquinho mais a carga aqui para, por exemplo, 9R, 9 ohms, tá bom? Olha lá, já deu a corrente máxima aqui, então já é para estar passando quase mais do que 1 ampere aí, tranquilamente. Vamos ver, ó, olha lá, 1.01, tá? E aqui quase 1 volt de queda de tensão, tá bom? Então, pessoal, cuidado com esses valores quando vocês leem e interpretam. Tipicamente aqui na primeira coluna são os valores máximos de operação do componente eletrônico, ok? E a potência elétrica que o diodo suporta, a potência, na verdade, vamos lá, vamos falar sobre potência máxima do diodo retificador. Potência máxima do diodo retificador. A potência máxima, meu querido amigo e aluno Cláudio, diretamente de Portugal para o mundo. Ó, é exatamente isso que você perguntou, cara. Então, a potência que fica no diodo retificador é basicamente o produto da tensão elétrica que ficou entre os seus dois terminais vezes a corrente que está passando pela sua malha, pelo seu circuito eletrônico, tá? Então, por exemplo, se estiver passando 1 ampere e tem uma queda de tensão nele de 1 volt, tá um exemplo, então tá passando lá, 1 ampere e a queda de tensão é 1 volt. O que vai acontecer? 1 ampere vezes 1 volt, 1 vezes 1, 1 watt de potência, ok? E isso no caso do diodo 4007. Por quê? Porque a gente acabou de estudar, no outro momento que a gente estava falando, do diodo 10A. Lembra disso que o aluno Daniel Felipe falou? Olha lá. Então, quando a gente está estudando, por exemplo, os diodos 10A, que são os diodos de 10 amperes, qual que vai ser a potência que esse cara suporta? Qual é a potência que ele suporta? Bom, você tem que pegar e analisar o datasheet do mesmo jeito, tá? Então, por exemplo, a corrente que esse cara suporta é uma corrente de 10 amperes. Então, tá vendo aqui, ó, que tá falando aqui, ó, máximo, deixa eu dar um zoom aqui. Olha, esse datasheet foi perfeito. É para não deixar, isso aqui é para não deixar o professor Rodolfo mentir, hein? Olha que massa. Pessoal, tá vendo aqui? Tá falando o seguinte. Máximo forward voltage at 10 amperes DC. Maximum forward voltage at 10 amperes. Então, o que é isso aqui? É a máxima queda de tensão que fica no diodo quando estiver passando por ele o máximo de corrente, que são os 10 amperes. Quanto que é, gente? Olha lá, 1.1 volt, meu querido amigo Cláudio, de Portugal para o mundo, olha lá. Então, 1.1 volt. Se você pegar, então, os 10 amperes passando pelo diodo, tá? E aí o 1.1 volt, 10 vezes 1.1, dá 11 watts de potência. Então, no caso, esse diodo aqui, o nosso querido 10A, a família 10A, ele tem uma suportabilidade de potência muito maior do que o diodo da família 4007. Por quê? Porque esse cara aqui, a potência dele é basicamente 1 ampere vezes 1 volt ali, 1 watt. Então, esse diodo até 11 watts de potência tranquilamente. Tá bom, Claudião? Tá bom, família Eletrônica Fácil? Se já fez sentido para vocês esse conteúdo que a gente está ensinando, deixa a hashtag potência, hashtag diodo, porque isso é muito importante para a gente saber que vocês estão evoluindo, que vocês estão crescendo, que estão melhorando a cada dia mais no nosso querido mundo fantástico da eletrônica. Tá bom, gente? Beleza? Não esquece de deixar o seu like, isso é muito importante. Deixa o seu likezão, a sua positividade. É muito importante, gente, porque o nosso mundo precisa disso. É a positividade que contagia, é a positividade que agrega valor, que compartilha conhecimento e que melhora a vida das pessoas, tá bom? Mais uma vez eu tenho que fazer um convite incrível e sensacional para você ainda que não baixou. Se você não baixou, você está esperando o quê? Tá bom? Tá esperando o quê? Tá esperando acabar?
tá bom? Acessa lá então cursoseletronicafácil.com.br, os links estão aqui na descrição do vídeo. E baixe o seu e-book, incrível, de mais de 140 páginas, com muito conteúdo gratuito para vocês aprenderem muito mais. Um livrão que a família fez com muito carinho, gratuitamente para todos vocês, para ensinar e agregar cada vez mais valor de forma show de bola. Tá bom? Juntos somos mais fortes, chegamos mais longe. Vamos lá, que tem muito mais conhecimento vindo por aí. Vamos nessa!